Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é o episódio número 31 deste podcast que é dedicado à história das religiões, budismo, uma história, né? Então eu vou examinar a trajetória histórica do budismo, né? As suas origens ali no norte da Índia até a sua consolidação no Japão. Nós costumeiramente acreditamos que o budismo é japonês, porque se difunde muito no Oriente, mas não, ele nasce ali na região norte da Índia. Então, o panorama histórico da Índia do século VI ao século V é importante para a gente compreender o mundo, né, de Siddhartha Gautama, o mundo em que ele viveu. Siddhartha Gautama é o nome verdadeiro de Buda. E especialmente ali a região do Vale do Ganges, né, onde ele nasceu, era um centro de profundas transformações sociais, transformações sempre, né, econômicas e religiosas. Então, a Índia era composta de vários reinos e repúblicas tribais. E entre elas se destacava o reino de Kosala e a república de Shakyas, a qual a família ali do Siddhartha Gautama pertencia. Então, nessa época, a urbanização já crescia, né? E algumas cidades como Rajagaha e Vaisali se tornaram polos de comércio. Então, a sociedade estava dividida aí, nessa época, pelo sistema de castas, né? Muito comum na Índia, né? O Varna. Então, esse sistema gera muitas tensões, principalmente entre a elite sacerdotal, né? Que é a bramânica, né, e os grupos urbanos. Então, com isso surge aí uma classe média comercial que buscava alguma alternativa espiritual fora desse ritualismo védico que é composto pelo sistema de castas. Então, é um período conhecido como a Era dos Renunciantes, né, que são alguns movimentos ascetas errantes, né, que floresciam, né? O jainismo, o advikismo e outras escolas filosóficas questionavam a autoridade dos Vedas, né, que são os escritos ali do hinduísmo. Então surgem temas ali como o karma ético, o renascimento, a libertação e a meditação analítica. Então esse ambiente intelectual, né, e principalmente um ambiente contestatório, vai ser um solo fértil que possibilita aí o nascimento de uma nova religião ou de uma nova doutrina, né? Então, embora o budismo não seja biográfico, ele é muito mais doutrinário, né? O Peter Harvey, que é o autor do livro Budismo, estudioso no qual eu utilizei a pesquisa, ele explica que nós podemos destacar alguns elementos históricos que são muito importantes na vida de Siddhartha Gautama. Bom, ele nasce ali por volta de 480, 460 a.C. no clã Shakya, na região de Kapilavatthu, atual Nepal. Então, fazia parte ali de uma elite governante e foi educado como um príncipe administrador e ele não foi criado como um nobre militar. Então, ele vai receber uma educação, né, que tem ali a administração, diplomacia, né, artes marciais, etiqueta política. E, lógico, ele vai receber também uma educação religiosa védica, né, bem básica, né? Então, ele vai, desde cedo, ter ali as práticas meditativas, né? E ele vai acabar aí vai ter as 4 visões, né? A segunda interpretação, tradicionalmente, o Siddhartha sai do palácio e observa o quê? Ele vai observar um velho, ele vai observar um doente e vai observar um cadáver e um asceta. Bom, esse é um relato simbólico, mas ele vai refletir as transformações sociais reais, né? E a percepção crescente do que chama de impermanência e a busca por estilos de vida renunciantes. Então, ali por volta dos 29 anos vai haver a grande renúncia, né? Ele vai deixar a sua família e vai tornar-se um asceta itinerante. Bom, costuma-se achar também que isso era algo extraordinário, né? Algo extraordinário. Bom, um príncipe larga o palácio e passa a viver uma vida ascética, né? Mas não, isso era uma prática comum nessa época e uma prática comum na Índia, né? Então, ele vai ter ali a sua iluminação, né, sobre a árvore Bodhi, né? Bodhgaya. Siddhartha desenvolve uma compreensão bastante original, bastante particular da condição humana.
Então, o que vai ser destacado aí? O sofrimento, chamado de dukkha, a sua causa, né? Seria a tanha, o desejo, o apego, sua cessação e o caminho para a cessação. Então, é dessa forma que nasce Buda, que quer dizer o desperto. Então, após essa iluminação, o Buda, né, o desperto, nosso Siddhartha Gautama, inicia uma carreira de professor itinerante, né, e vai formar ali uma comunidade monástica chamada Sangha. A Sangha funciona então como uma instituição educacional, social e missionária. E as regras da Vinaya vão regular a vida ética, social e ritual dos monges. Então vai estabelecer ali um corpo doutrinário inicial, né? Que são ali as 4 nobres verdades, o caminho óctuplo, a impermanência, o não-eu e o renascimento condicionado. Então são esses os ensinamentos que formam a base filosófica que acompanhará o budismo em toda a sua expansão. Normalmente é muito destacada essa questão das 4 nobres verdades, mas como a gente pode perceber, é muito mais complexo, né, a doutrina. Então, assim, as 4 nobres verdades, né, elas são, sim, o núcleo do ensinamento de Buda, né? Então, elas vão descrever o quê? A condição humana, a raiz do sofrimento e o caminho para a libertação. Então, a primeira nobre verdade, né, a dukkha, significa o sofrimento, a insatisfação e a impermanência. Então, toda a vida, né, a vida do homem, ela está marcada por quê? Por uma dor física, por uma dor emocional, está marcada por perda, é marcada por envelhecimento, a vida é marcada por instabilidade, a vida é marcada por frustração do desejo. Então, isso também não vai significar que tudo na vida é sofrimento, mas significa que nada é completamente satisfatório porque tudo na vida muda, né? A segunda nobre verdade é a origem do sofrimento. A origem da dukkha, a tanha, né? É a sede, o apego e o desejo compulsivo. Então, ele descreve ali o desejo sensual, né? O desejo sexual, o desejo de permanência, né? Apego à vida, né? E desejo de inexistência, autoaniquilação. Então, esses desejos surgem por quê? Pela ignorância, que é chamada de avijja, né? Sobre a natureza impermanente da realidade. A terceira nobre verdade é a cessação do sofrimento. Então, aí é que ocorre a libertação, e ela é possível e se chama nirvana. Então, é o estado de extinguir todo o desejo, todo o fogo do apego, todo o fogo do ódio e da ignorância. O estado de nirvana não é aniquilação, ele é uma libertação da mente de um ciclo de reatividade. Bom, a quarta nobre verdade é que tem o caminho óctuplo, né? Que é o método, um método para você atingir o nirvana, para você atingir a sua libertação, né? E ele está dividido ali em 3 categorias, né? A sabedoria, né, que é a visão correta, compreender as 4 nobres verdades, e a intenção correta, que é uma renúncia à benevolência e à não violência, né? A outra categoria é a ética, chamada de sila, a fala correta, não mentir, não agredir, não caluniar. E a ação correta, a conduta ética, evitar matar, roubar, praticar uma conduta sexual. E o meio de vida correto, não causar danos aos seres vivos. E a disciplina mental, que é o samadhi, é um esforço correto, né? Cultivar estados mentais saudáveis, atenção plena correta, a consciência do corpo, mente, os fenômenos, e a concentração correta, que é a meditação profunda, né? E temos aí, então, a anatta, o não-eu, um dos pontos mais revolucionários do budismo, né? Que ensina o não há um eu permanente, eterno e independente. A pessoa, ela, no caso, é um fluxo de fenômenos condicionados. E isso vai justamente romper com as ideias indianas de alma, né? Então, vai ter uma implicação. Então, ao perceber que não há um proprietário, né, do sofrimento, então a mente passa a se libertar, né? A impermanência única, né? Tudo que está condicionado muda. O corpo muda, as emoções mudam, os pensamentos mudam, relacionamentos mudam, estados espirituais também mudam. Então, nada permanece. Então, apegar-se ao que é impermanente gera o sofrimento.
Então, isso é bastante interessante. Toda vez que você se apega a algum tipo, alguma característica dessa da vida, você vai acabar gerando um sofrimento a si mesmo. Então, é uma busca constante interna, né? Uma luta interna contra si mesmo, né? Contra os problemas que a pessoa vai ter ali dentro de si. Então, nós temos aí a insatisfatoriedade, né? Que é a Durkheim, que é um dos 3 selos da existência, né? Junto ao Anatta e ao Anicca. Então, a existência é condicionada intrinsecamente frágil. Por quê? Por que a existência condicionada é frágil? Porque nada satisfaz plenamente, nada é estável e tudo simplesmente se dissolve. E temos aí a originação dependente, que é uma explicação de como a realidade humana ela funciona. Então, nada existe por si mesmo, tudo surge devido a causas e condições. Então, o budismo ele é muito ligado a essa questão de causa e efeito, né? Todo sofrimento que nós temos, nós mesmos geramos, né? Não existe a questão de um castigo, existe a consequência de um ato que normalmente a pessoa decide por escolha. E a originação dependente, a explicação budista, né? Dessa condição de causa e de efeito. Então, o ciclo mais conhecido disso daí são as 12 nidanas, né? Explicando o surgimento do sofrimento desde a ignorância até a morte. Tá? Isso é a visão da realidade como uma rede interdependente, rejeitando ali um determinismo absoluto. Né? E a famosa questão do karma. O que significa? Né? O karma significa ação intencional. Cada ação molda o caráter. Cada intenção produz consequências. Então, o karma ele vai operar no ser humano de maneira psicologicamente e eticamente. Ele não é um destino mecânico. É um princípio moral baseado na intencionalidade. E a questão do renascimento. O budismo aceita o renascimento. Isso talvez seja uma influência, né, das religiões indianas que aceitam ali a questão da reencarnação. Mas é diferente, porque ele aceita o renascimento, mas não de uma alma. O que renasce é sempre um processo que é condicionado por karma. Então, uma chama acendendo outra chama, uma palavra gerando eco. Então, não há continuidade substancial, apenas uma continuidade causal. E o Sangha, né, que a comunidade tem 3 significados. Uma comunidade tem que ser monástica, a comunidade dos praticantes leigos e a comunidade espiritual dos que atingiram a tão buscada libertação. Então, para o Buda, né, para o desperto, não existe prática plena sem comunidade. Né? A questão da meditação também é bastante importante. Né? A Bhavana, né, que significa o cultivo, no budismo inclui o quê? A Samatha, que é calma mental, para estabilizar a mente. A Vipassana, que é um insight, né? Que é uma percepção profunda sobre o que é a impermanência, o não-eu e o sofrimento. Então, você tem que ter essa percepção. Então, a prática da meditação transforma a mente até chegar ao despertar. Né? E o mérito, a prática ética gera um benefício espiritual, que seria a generosidade, a moralidade, o serviço à comunidade e a meditação. Isso é importante tanto para os leigos quanto para os monges. Bom, o budismo ele vai se expandir após a morte de Buda, né? Alguns concílios vão ser realizados para preservar os ensinamentos, né, do Siddhartha Gautama, e ao longo dos séculos o budismo vai se espalhar de forma surpreendentemente eficiente, né? Então vão ter algumas eras, né? A era de Asoka no século III a.C., né? O imperador Asoka do Império Maurya foi decisivo, né? Ele vai patrocinar a Sangha, essas comunidades que vão propagar o budismo. Ele vai enviar alguns missionários ao Sri Lanka, à Ásia Central e ao Sudeste Asiático, e ele vai padronizar as escrituras, né? Os ensinamentos da doutrina budista. A Rota da Seda também é importante, né? Porque é a porta para o Oriente. Alguns peregrinos budistas que viajam pelas rotas comerciais da Ásia Central vão levar ali para o Afeganistão, para a região da Caxemira, né? Para a região ali da Bactriana, né? E alguns monastérios vão surgir como alguns centros educacionais, centros de ensino, né?
especialmente nas cidades ali chinesas, né? E então o budismo entra na China no século I depois de Cristo, né? E vai se adaptar ali ao confucionismo e ao taoísmo, que são religiões locais, né? Então vão surgir as primeiras escolas chinesas, como o Tiantai, Huayan e o Chan. Da China, o budismo vai ali para a Coreia e o Japão. O budismo chega na Coreia no século IV, através de alguns monastérios, né, e escolas, e torna-se a religião estatal durante parte dos reinos coreanos. No Japão chega por volta do século 552 depois de Cristo, e segundo as fontes mais tradicionais, trazidos pelo reino coreano de Baekje. Então, alguns aristocratas japoneses, especialmente o príncipe Shotoku, promove a construção dos templos, estudos das sutras, né, e o uso do budismo como instrumento de centralização política. Como toda religião, ela está sempre ligada à questão política, e com o budismo também não vai ser diferente, né? Então, o Japão, ele transforma, né, o budismo em uma tradição estética, uma tradição ritual, uma tradição filosófica altamente integrada à cultura local, e é por causa disso que se confunde muito que o budismo seja uma religião japonesa, né? Então, o budismo no Japão, ele vai desenvolver algumas características próprias, né? Então, vai ter ali o Zen budismo, né? E outras tradições vão surgir aí. Então, o Zen, né, é derivado do Shan, do chinês, né, que tem uma ênfase na meditação direta, né? Terra pura, o Jodô, é a devoção ao Buda Amida. O Nichiren, foco na Sutra do Lótus. E o Shingon, que é uma tradição esotérica de origem tibetana e chinesa. Então, com isso, assim, eu concluo o panorama histórico e acadêmico sobre o budismo, né? O mundo que mudou o jovem Siddhartha Gautama, a formação do budismo na Índia e sua expansão por todo o continente asiático, né? O budismo, como nós podemos perceber, não é apenas uma religião, mas uma tradição filosófica bastante sofisticada, que foi se adaptando, se integrando e transformando todas as culturas por onde passou. É isso que eu tinha para dizer sobre o budismo. Eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo episódio.